Vamos abrir a palavra de Deus? Em Apocalipse, capítulo 2. Leremos a partir do verso 1, Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Igreja. A gente precisa sempre estar fazendo esta pergunta para nós mesmos: o que é igreja? O pastor tem falado nas quintas-feiras que nós não podemos errar o alvo. A igreja é um projeto de Deus. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, é uma comunidade de pessoas. Igreja não é o templo, né, pastor? Muitas vezes nós falamos igreja e vem logo à nossa mente a questão de ser o templo, a questão do edifício, mas, biblicamente falando, a igreja é uma comunidade de pessoas que olham para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua vida aqui neste mundo, para os seus ensinos, e entende que toda a sua vida ela é vivida na base daquilo que Cristo deixou para cada um de nós. Quando nós vivemos como essa igreja que segue a Cristo, essa igreja que vive o estilo de vida que Cristo propôs para cada um de nós causamos impacto na sociedade na qual nós estamos. E quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós vamos ver que essa igreja foi uma igreja que causou impacto naquela cidade, porque ela estava ali para viver o propósito de Deus. Ela estava ali para viver aquilo que era a vontade de Deus naquele lugar. Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós vamos ver que ela era uma igreja que fez a diferença numa cidade que era muito poderosa na época, uma cidade que era muito rica, uma cidade que naquele momento, naqueles moldes da época, era uma cidade grande, tinha uma média de 200 mil habitantes, é uma cidade que investia na arquitetura, era uma cidade que investia na cultura, é uma cidade que sempre estava em crescimento. Tanto que
ela proporcionou às pessoas, os seus habitantes, a possibilidade de crescer intelectualmente. Ela construiu um dos maiores teatros da época, que tinha lugares para 24 mil pessoas. E foi nessa cidade que a igreja de Éfeso, ela cresceu. Foi nessa cidade que essa igreja ela enfrentou grandes desafios. Era uma cidade religiosa. Ali tinha o templo da deusa Diana, uma deusa que falava sobre a questão da força humana, da prosperidade humana, daquilo que o homem pode fazer. Era uma deusa que apontava, de acordo com os seus sacerdotes, a questão da imoralidade sexual. Havia prostitutas que se relacionavam com homens, cobravam desses homens e diziam que essa cobrança acontecia por causa da religião que eles praticavam. E isso era considerado normal nessa cidade. E essa igreja, ela estava ali. Era uma cidade que também adorava o imperador do Império Romano. Essa cidade também considerava César, e todos os imperadores, né, pastor, eram considerados Césares. Essa cidade também considerava que César era um deus e que ele deveria ser adorado. Mas, mesmo assim, essa igreja fez a diferença. Só que o texto que nós lemos, irmãos, nos mostra as características desta igreja. E nós queremos estar atentos àquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós nesta noite, porque o Senhor elogia essa igreja, mas também chama ela a uma mudança. Ele elogia essa igreja, as pessoas dessa igreja, mas também chama ela a uma mudança. Olha bem o que nos diz o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Aqui o Senhor já mostra a questão da responsabilidade do líder da igreja, o pastor da igreja. Por que o líder da igreja e por que o pastor da igreja? Porque ele é responsável de falar aquilo que é a vontade de Deus para a igreja. A voz do pastor, ela precisa sempre ser considerada. Por que ela precisa ser considerada? Porque ele é aquele que foi escolhido, vocacionado por Deus para estar direcionando a igreja. Vivemos um tempo onde por muitas vezes as pessoas acham que a figura do pastor é qualquer figura. Vivemos num tempo onde muitas pessoas acham que o pastor é uma profissão. Mas o texto, ele começa dizendo, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ao líder da igreja. Ele é responsável pela igreja. E ele continua dizendo, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui o texto está nos mostrando que o Senhor é aquele que anda no meio da igreja. O Senhor é aquele que conhece a igreja. O Senhor é aquele que sabe aquilo que se vai no coração e na mente de cada pessoa da igreja. Deus está demonstrando que aquilo que acontece à igreja não é estranho a Ele. Tudo está sobre o seu conhecimento. E quando Ele ministra algo à igreja, é porque Ele está falando algo diretamente para tratar determinadas circunstâncias na igreja. Ele está demonstrando, irmãos, que Ele conhece os desafios que a igreja enfrenta, todos eles. E quando digo igreja, digo eu e você. Deus conhece os nossos desafios individualmente, como também conhece os nossos desafios coletivamente. Deus sabe de cada um.
Ele está dizendo ao líder da igreja, fala para a igreja, eu conheço cada situação que a igreja está vivendo, conheço os seus acertos, como também conheço os seus erros, eu conheço a forma como a igreja está andando. Nada fica escondido diante de mim. Quando o Senhor fala as nossas realidades, Deus está tratando circunstância na nossa existência. Algumas vezes, quando o pregador é o Jonas, as pessoas podem falar nos seus corações o seguinte: o Jonas, quando ele prega algo de si mesmo. O pastor André, quando prega algo de si mesmo. O presbítero Genilson, quando prega algo de si mesmo. O presbítero Lenilson, quando prega algo de si mesmo. O texto está nos falando, eu conheço aquilo que está acontecendo na igreja. Quando eu levanto alguém para falar sobre determinada realidade do que está acontecendo, ela para tratar algo nas nossas vidas. Por isso, diante da palavra de Deus, nós não podemos estarmos desatentos. Por isso, diante da palavra de Deus, nós não devemos criar barreiras no nosso coração, porque o Senhor conhece e Ele quer tratar em primeiro lugar as nossas realidades. Por isso, nós precisamos estar atentos. Por isso, nós precisamos estar sensíveis para ouvir o que Deus tem a nos falar. Versículo 2 e versículo 3 nos diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste de mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Essa igreja é uma igreja que nasceu no ministério dos apóstolos. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nos fala que Paulo, quando chega nesta cidade, já havia discípulos, já havia servos de Deus ali, mas o texto nos fala que Paulo, quando entrou nessa cidade, ele passou um tempo ali ensinando as pessoas, para que as pessoas pudessem entender o que era o reino de Deus, como era viver no reino de Deus. O Senhor, Ele investiu pesado nessa igreja, para que essa igreja ela pudesse amadurecer, para que ela pudesse crescer espiritualmente. A igreja, já no seu início naquele lugar, ela foi perseguida porque ela bateu de frente com a idolatria, com os cultos aos deuses daquela época. O texto de Atos 19 nos fala que Gaio e Aristarco, eles foram arrastados naquela cidade. E eles foram arrastados, e havia um desejo de tirar a vida daqueles homens, porque eles representavam aqueles que negavam o erro daquelas pessoas que viviam naquela cidade. E o texto nos fala que Deus levantou um escrivão, um homem, para que isso não estivesse acontecendo, para que aquela igreja não tivesse essa tristeza. O texto nos fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz que a igreja era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que tinha um trabalho intenso. A palavra aqui, quando fala com relação ao trabalho, quando fala com relação à labuta, o labor, está falando com relação a um trabalho intenso, a uma igreja que vibra quando está trabalhando, é uma igreja que enfrenta os desafios, é uma igreja que não tem medo das dificuldades, é uma igreja que é perseverante, é uma igreja que ela é constante, que ela é equilibrada diante dos ataques, mesmo de dentro ou diante dos ataques de fora. É uma igreja que ela continua firme naquilo que ela está realizando. O Senhor, Ele investiu pesado nesta igreja. Sim, Timóteo, filho espiritual do apóstolo Paulo,
foi pastor dessa igreja por um determinado tempo. O próprio João, que escreveu Apocalipse, também foi pastor dessa igreja. E o Senhor está investindo nessa igreja. E o Senhor está dando a essa igreja a condição de que ela enfrente as dificuldades, que ela enfrente as situações adversas, que ela enfrente aquilo que se apresenta a ela, mas sempre com firmeza espiritual, sempre com firmeza doutrinária, sempre firmado nos ensinos de Cristo Jesus, para que ela possa alcançar a vitória. Assim como Cristo investiu na igreja de Éfeso, Ele tem investido na minha vida e na tua vida. O que nós temos feito com o investimento de Cristo Jesus? Será que nós não temos dado o verdadeiro valor? Porque toda terça, toda quinta, todo domingo, pela manhã, todo domingo à noite, toda escola bíblica dominical, o Senhor vem e Ele mais uma vez deposita algo nas nossas vidas, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer, para que possamos avançar. Mas o que nós temos feito com o investimento que Cristo tem nos dado? Nós precisamos estarmos atentos a essa realidade, porque são oportunidades que por muitas vezes nós não achamos tão importantes, mas são oportunidades que o Senhor tem nos dado para nós fazermos o melhor na sua obra, o melhor no seu reino. O versículo 4, irmãos, nos fala o chamado, a atenção com relação à realidade da igreja. Diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O texto aqui, o Senhor, Ele vai direto ao ponto. Vocês são uma igreja que trabalha. Vocês são uma igreja que peleja. Vocês são uma igreja que não aceita o erro. Vocês são uma igreja que tem realizado a obra. Mas tudo que vocês têm feito tem estado com a motivação errada. O Senhor Jesus Cristo chama a atenção da igreja mostrando a raiz do trabalho de vocês não tem sido o amor. Não basta simplesmente realizar algo. Não basta simplesmente fazer algo. É preciso que aquilo que você faz tenha como princípio o amor pelas pessoas. Pastor, trocentas vezes, o pastor tem falado aqui, várias vezes no estudo bíblico, nas mensagens tem falado, a nossa principal motivação precisa ser honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus, e também nós precisamos edificar vidas, nós precisamos amar pessoas. Tudo que nós fazemos na igreja precisa ter como motivação o amor pelas pessoas. Não basta simplesmente se realizar algo. Não basta simplesmente fazer algo. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus. Esse amor de Deus que está presente em nosso coração, na nossa vida, pelas pessoas. O termo aqui, amor, no original é ágape, e com certeza os irmãos já ouviram falar. Que significa amar as pessoas, um amor fraternal,
ter boa vontade, ser benevolente. A igreja de Éfeso, devido ao trabalho, devido aos combates, às realidades que ela enfrentou, ela se tornou insensível às pessoas. Ela tinha até o desejo de fazer. Ela tinha até a dedicação, mas faltava a ela a verdadeira motivação. O Senhor Jesus Cristo olha para essa igreja e mais uma vez nós retornamos lá no verso 1. Ele conhece. Ele sabe. Ele sabe aquilo que está acontecendo naquela igreja. E ele diz que a igreja precisava fazer uma análise de si mesma e ver o seu erro, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Mas Jonas, ele não elogiou aí a questão dela estar trabalhando, dela estar labutando, dela estar dedicando. Ele elogiou, mas ele está falando o seguinte: hoje vocês estão fazendo só por fazer, hoje vocês estão fazendo só pelo compromisso, hoje vocês estão fazendo só pela questão de realizar. Volta no início. Volta no início, quando o fazer era para abençoar a vida de outras pessoas. Quando você tinha prazer de pregar e pregava pelo desejo de ver vidas sendo abençoadas. Quando você cantava e o seu louvor e o seu canto era para abençoar a vida de outras pessoas. Quando você estava realizando o seu ministério, a sua vocação, era simplesmente para que vidas fossem alcançadas pelo Evangelho. O seu maior desejo não era simplesmente que outras pessoas vissem aquilo que você estava fazendo, mas o seu maior desejo era que vidas fossem alcançadas, vidas fossem abençoadas, vidas fossem tratadas pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor está dando a esta igreja a oportunidade de ser restaurada. Sim, irmãos. É a graça de Deus dando uma oportunidade de recomeçar. Porque da forma como essa igreja estava caminhando, parecia que estava tudo muito bem, mas o Senhor olha para a igreja e vê que é algo que precisa ser mudado, algo essencial. O Senhor está dando uma chance, e o Senhor está dando uma oportunidade para essa igreja voltar ao primeiro amor. Todo momento, irmãos, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida e nos perguntarmos qual é a nossa motivação para realizarmos as coisas de Deus. Nós precisamos sempre estarmos atentos a isso, porque aquilo que mais importa é o nosso relacionamento com Deus. Se nós temos relacionamento com Deus, automaticamente o nosso desejo será sempre de abençoar vidas. Ele diz o seguinte, ele nos mostra que haverá consequências para a igreja se ela não mudar. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui, a gente muitas vezes numa leitura superficial, aqui parece que o Senhor Jesus Cristo está tirando a questão da salvação, e eu pesquisei vários pensadores com relação a esse texto, e aqui ele não está falando com relação à questão de perder a salvação em momento algum, mas ele está falando sobre a possibilidade da igreja perder a sua identidade. Quando nós não realizamos aquilo que precisamos realizar, com o intuito de abençoar vidas, nós perdemos o nosso propósito. Nós
perdemos a nossa identidade como igreja. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama para essa realidade e nos chama para essa situação, sempre nos mostrando a questão dos nossos sentimentos, daquilo que tem sido fundamento na nossa vida para nós realizarmos a obra do Senhor. Precisamos sempre fazermos, irmãos, uma análise, uma avaliação, porque nós somos aqueles chamados para servir ao Senhor. Nós somos aqueles chamados para fazer a diferença no nosso tempo. Nós somos aqueles que fomos chamados pelo Senhor para demonstrarmos que o caminho, a verdade e a vida é Cristo Jesus. Eu e você. E como nós vamos fazer isso? Através do amor. O versículo 6 nos diz o seguinte: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram um grupo que estava tentando entrar na igreja, e em algumas igrejas da Ásia eles já estavam presentes dentro dela, e era um grupo que achava que poderia se ter uma vida dupla, ou seja, uma duplicidade de vida, onde você é algo dentro da igreja e algo fora da igreja. E eles achavam que isso era normal. Era um grupo que achava que a questão da sexualidade, e os historiadores falam sobre isso, que a questão da sexualidade, ela deveria, na visão deles, ela deveria ser praticada fora do casamento. Deus elogia mais uma vez esta igreja, porque a posição desta igreja era contra essas ideias. Era também um grupo que falava com relação à questão de que poderia haver um sincretismo religioso, ou seja, poderia haver uma mistura de religiões. Eu adoro o imperador, eu adoro a deusa Diana, e também eu posso fazer parte da igreja. E a igreja de Éfeso, ela não aceitava isso, ela era contra essa ideia. E o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, elogia esta igreja. Mas nós precisamos estarmos atentos àquilo que está implícito nesse versículo 6. Ele diz que odeia as obras dos nicolaítas. Ele não diz que odeia os nicolaítas. Ele está demonstrando à igreja que ela estava no caminho certo em odiar aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas doutrinas, mas que ele, como Senhor, ele não odiava aquelas pessoas. Isso, como igreja nos ensina, irmãos, nós vamos enfrentar desafios constantes. Sim, nós vamos enfrentar desafios nas quais se apresentam constantemente a cada um de nós. Mas nós precisamos entender que nós, como o Senhor Jesus Cristo, somos chamados a odiar o pecado, mas não a odiar pessoas. Somos chamados a odiar o pecado, mas não odiar as pessoas. Porque se o propósito de Deus em Cristo Jesus foi: ama o teu próximo como a ti mesmo, em momento algum ele diz que esse teu próximo seria alguém perfeito. Em momento algum ele diz que esse próximo seria alguém que pensava igual a você. Em momento algum ele disse que amar esse próximo seria fácil, mas ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Por quê, irmãos? Porque a igreja, e no capítulo 17 de João, o Senhor Jesus Cristo nos fala e nos mostra isso. A igreja será conhecida pelo amor que nós temos uns pelos outros. Para nós concluirmos, o verso 7 nos diz o seguinte:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor Jesus Cristo termina esse texto, termina esta carta à igreja de Éfeso, mais uma vez chamando a atenção para aquilo que foi dito. Esteja atento. Não basta só realizar. Não basta só fazer. É preciso amar. É o Espírito Santo que está falando a esta igreja. E Ele está falando também a tua vida e a minha vida nesta noite. Nós precisamos sempre termos como metas dos nossos ministérios, dos nossos chamados, das nossas vocações, sempre amar e abençoar vidas. Um dia não haverá mais a questão de doutrinas, um dia não haverá mais brigas entre igrejas, um dia não haverá mais falsos ensinamentos, não haverá mais luta contra o mundanismo, um dia não haverá mais essas questões. Todos nós estaremos com Cristo na eternidade. A maior vitória, ela já foi concedida a cada um de nós. E Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz que aquilo que vai permanecer é o que, irmãos? O amor. Aquilo que vai permanecer é o amor. A maior de todas as vitórias, ela já foi alcançada, que é a nossa vida eterna nos céus, na Jerusalém celestial. Que Cristo continue sempre nos dando a condição de cumprirmos o nosso propósito como igreja, de enfrentarmos todos os desafios, mas que nunca possamos perder a sensibilidade de amar as pessoas. Que Deus nos abençoe.